Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo. Mas o que? Será mesmo? Acompanhe esse papo que tive com Nicolas Vital, jornalista responsável por um estudo que virou o livro com esse título um tanto quanto polêmico. Acompanhe! Olá, Nicolas Vital, muito obrigada por estar aqui com a gente no JA. Eu acho que é a primeira vez que a gente entrevista um jornalista. Você vai contar um pouquinho da sua trajetória. Eu acho que você não era do agro inicialmente, né? E falando sobre um tema tão importante, tão polêmico e com tanta propriedade. Muito obrigada e bem-vindo aqui no JA. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir esse tema tão importante, né, para a sociedade aí, tão mal explicado, vamos dizer assim. Como você disse, eu não sou do agro, eu sou de São Paulo, vivi minha vida toda aqui, tenho pouquíssima relação com o agronegócio e eu caí meio de paraquedas, né? Eu trabalhava na revista Placar, eu cobria futebol no começo da carreira, até que eu fui convidado por um ex-editor meu para cobrir agronegócio numa revista, justamente porque ele queria alguém que não entendesse nada do setor, que usasse uma linguagem mais acessível para contar essas histórias para um público diferente, um público urbano. E foi aí que eu comecei a minha carreira no agro, isso já tem uns 15 anos, e desde então eu tenho me dedicado aí a contar essas histórias pouco contadas do agro, né? Sempre com o público focado no público urbano, né? Porque o público agro a gente já sabe, já conhece muito bem essa história, mas o público urbano ainda carece um pouco de informação. Então, essa é a minha trajetória e o livro veio um pouco na esteira disso também, que esse era um dos assuntos que eu ouvia de forma um pouco deturpada durante toda a minha vida e que quando eu comecei a conhecer na prática, eu vi que não era bem assim e eu fiz o livro com um intuito jornalístico mesmo, de mostrar esse outro lado da história. E a gente pode discorrer mais sobre esse assunto aí ao longo da entrevista. Não, e é muito legal esse ponto de você querer desmistificar e utilizar um linguajar um pouco mais fácil, né, de mais fácil acesso também para quem não é do setor. E o JA também nasceu com esse objetivo, para a gente mostrar o lado tecnológico do agro, o foco em saúde, em sanidade, enfim. Então, isso é o que a gente precisa fazer. É só assim que o agro vai conseguir atingir o público e fazer com que a população brasileira tenha orgulho, né, de seus produtores, das indústrias, do setor como um todo. Nicolas, agora me fala uma coisa. Esse livro, eu acho que pegou um dos pontos mais polêmicos do agronegócio, né, que são os defensivos agrícolas. Você usa o termo agrotóxicos porque realmente tem que chamar atenção, né? Mas por que você resolveu comprar essa briga? Na verdade, como eu disse, eu vi isso com uma visão jornalística do assunto. Eu vi isso como um assunto que era muito pouco é, não muito pouco era explorado, mas de uma forma muito negativa, sempre com os aspectos negativos. Todo assunto tem um lado positivo e um lado negativo. Eu não quero dizer no livro que o agrotóxico é a maior maravilha do universo, que faz bem, que a gente deve beber. Não é nada disso. O que eu defendo no livro é que é um insumo super importante para a produção agrícola. O Brasil tem muitas pragas, então assim, nenhum produtor usa esse produto porque quer, até porque é um produto caro. O mundo ideal seria não usar esses produtos, você economizaria na hora de produzir, ainda poderia vender mais caro. E por que eles não fazem isso? Porque não dá para fazer. Então, eu, como jornalista, eu não tenho conhecimento técnico suficiente. Mas toda essa literatura, todas as informações que eu passo no livro, elas estão disponíveis aí. Eu peguei muita coisa da Embrapa, do Ministério da Agricultura, da Exalc.
papers internacionais, eu entrevistei mais de 50 pessoas diretamente ligadas ao assunto. Então, o que eu fiz é exatamente o que você falou na introdução da pergunta. A questão da linguagem é muito importante. O que eu fiz nada mais foi do que fazer uma revisão bibliográfica e traduzir para a linguagem popular, né? Uma linguagem simples, com um texto um pouco mais acessível para a maioria da população. Então, assim, eu comprei essa briga porque era um tema que estava aí, era muito mal explorado, e eu só quis mostrar o outro lado da história. Eu não quero convencer ninguém a deixar de consumir orgânico ou algum produtor orgânico a passar a usar defensivo. Eu quero só apresentar o outro lado da história para que o leitor, para que as pessoas tomem as suas próprias decisões baseadas em informação e não em questões ideológicas, né, que a gente vê muito por aí hoje. Você tocou no ponto dos orgânicos, então vamos lá começar com essa conversa. Eu queria saber alguns mitos que você aborda no seu livro, né? Eu acho que a questão dos orgânicos, que o pessoal dos orgânicos prega muito, é que é possível alimentar o mundo com uma produção ou orgânica ou biodinâmica, enfim. É possível ou não? Porque a gente sabe que se não fosse pelos defensivos, metade da noja produção, é o que os estudos dizem, metade da nossa produção provavelmente não existiria, não seria viável por conta dos ataques das pragas, né? Então, é ou não possível produzir só de orgânicos? Bom, é possível, mas para isso a gente vai precisar eliminar metade da população. Então fica uma escolha aí a ser feita pela sociedade. Mas, tirando a brincadeira, é o seguinte... Ou desmatar toda a Amazônia, né? Porque a gente vai precisar de muito espaço, um ou outro, né? Não dá, não dá. Você pode até desmatar a Amazônia e ainda não vai ser suficiente. Porque se você for ver, a produção orgânica, ela é 40% menos produtiva. Ou seja, você precisa compensar essa perda que você vai ter abrindo novas áreas. Então, como é que a gente faz isso num momento em que essa pressão pela preservação do meio ambiente é tão grande? Então, assim, tem algumas afirmações que não fazem muito sentido, que não tem lógica. A mesma pessoa que defende a Amazônia é a pessoa que defende os orgânicos. Então, ela precisa entender que ela precisa tomar uma decisão. Ou a gente preserva a Amazônia, ou a gente aumenta a produção de orgânicos. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra os orgânicos. Eu sou contra a narrativa utilizada por muitos dessas pessoas interessadas no setor. Por quê? Isso eu discorro bastante no livro, eu trago muitos dados. O orgânico, ele não é nem mais saudável, nem mais nutritivo e nem mais gostoso do que o alimento convencional. Isso são estudos internacionais que mostram. Então, na falta de argumentos técnicos, científicos, a turma do orgânico, ele apela para o terrorismo. Então, ele cria um grande vilão para te vender uma grande solução. E aí eu deixo a pergunta já para a pessoa que quiser refletir sobre isso. Se ele fosse de fato mais saudável, mais nutritivo, mais gostoso, é uma questão meio Subjetiva, pessoal, né? de cada um. Mas se eles fossem mais nutritivos, mais saudáveis, eles trariam isso escrito na embalagem do produto. E por que eles não trazem isso? Porque eles não conseguem comprovar cientificamente nenhuma superioridade. Então, eles criam essa narrativa, enfim, de sustentabilidade, que também é uma mentira da sustentabilidade, porque eles usam muito mais terra, não é tão sustentável. E outra coisa, eles também usam químicos na produção, porque a praga é democrática, ela ataca tanto o convencional quanto o orgânico. Com a diferença que na agricultura orgânica, eles usam produtos caseiros, misturas, muitas vezes que você não tem comprovação da toxicidade, mas que são tóxicas, porque se matam as plantas. Agora, é lógico que existe sim uma agricultura orgânica altamente tecnificada, isso existe. Biopesticidas, tratamento biológico, tem gente que já faz o mapeamento por drone e joga todo o defensivo biológico em áreas específicas.
Isso é o futuro da agricultura. Só que hoje ainda é uma parcela muito pequena dos produtores orgânicos que fazem isso. E é uma parcela pequena porque fazer isso é caro, né? Demanda muita tecnologia, demanda muito conhecimento, consultoria de agrônomos. Então, assim, o futuro realmente vai ser cada vez mais orgânico. Mas não dá para a gente ter um choque de uma hora para outra. Hoje, a nossa realidade, a gente ainda precisa dos defensivos químicos. E isso é um ponto importante, porque, como eu estava falando com você antes da gente começar aqui, eu tive um papo com a deputada estadual Marina Elon, da Rede, e ela é coautora do projeto de lei estadual de redução de agrotóxicos, né? Foi muito legal bater esse papo com ela, porque ela tem essa mesma visão que a gente tem de conversar com o outro lado, entender, então foi muito produtiva a conversa. E um ponto que eu destaquei muito para ela é que, assim, os defensivos, como tudo que a gente movimenta no mundo, que seja químico, ele tem que ser usado da forma correta, né? Se ele está no mercado, é que ele foi aprovado por 3 órgãos importantes do governo, né? Mas ele tem que ser usado da forma correta. Então, primeiro, tem que treinar muito bem os agricultores para eles saberem como utilizar. Tem que ter um receituário agronômico bem feito, né, para a compra correta. Mas também tem que ter crédito para o agricultor, para ele conseguir comprar uma boa máquina, porque não adianta você ensinar, mas o cara não tem capacidade financeira para comprar uma máquina, contratar bons agrônomos, bons profissionais para a lavoura dele. Então, é um conjunto de ações para que o defensivo seja aplicado de forma correta, igual você tomar um remédio sem acompanhamento médico, né? Mais ou menos essa comparação que a gente faz. E eu queria te perguntar, Nicolas, quais outros mitos que você acha interessante a gente desvendar aqui, que você desvendou no seu livro? Das abelhas, da contaminação dos rios, o que você acha interessante aí que você descobriu nessa sua trajetória? Esses dois temas são super importantes. Agora, os grandes mitos, na verdade, que hoje estão já na cabeça das pessoas, primeiro, que o Brasil é o campeão mundial no uso de agrotóxicos, e o segundo é que cada brasileiro ingere 5,2 litros de agrotóxico por ano. Esses dois são os maiores mitos, que eles já foram exaustivamente repetidos e com isso se tornaram verdades. E aí eu queria explicar rapidamente cada um deles. O primeiro, do Brasil campeão. O Brasil realmente ele é campeão em faturamento, em vendas, onde as indústrias mais faturam, né, com as vendas. E por que isso acontece? Porque, como tudo no Brasil, tudo é mais caro aqui. O agroquímico não é diferente. Então, por isso, o faturamento de 10 bilhões de dólares. Nos Estados Unidos é 9 e pouco. Agora, quando a gente pega em volume, a China usa 5 vezes mais agroquímico do que o Brasil. Os Estados Unidos usa mais agroquímico do que o Brasil. Isso porque a gente está falando de grandes países, né? Não dá para comparar com outros países menores. Agora, a comparação mais justa que a gente tem que fazer é quanto que a gente colhe para cada quilo de defensivo que a gente usa. E nesse parâmetro, o Brasil não está nem entre os 15 maiores usuários de defensivos. O Japão, por exemplo, que é referência em longevidade, que é o país que tem as menores taxas de câncer do mundo, ele usa 10 vezes mais do que o Brasil em defensivos. Então, isso prova que o japonês não tá sendo impactado pelos defensivos e nem o brasileiro. Então, essa é uma questão super importante. O segundo, do mito dos 5,2 litros. Esse, se você pegar qualquer veículo grande, já noticiou isso. Isso é uma coisa muito deturpada, assim. Tem um livro que eu sempre cito, chama How to Lie with Statistics. Como mentir com estatística. O número, você tortura até ele contar a história que você quer. Essa história dos 5,2 litros é a mesma coisa que eu vim aqui falar para você. Carol, todo brasileiro fuma 400 cigarros por ano. Você fuma? Pela estatística, fuma. Eu fumo, todo mundo fuma. Agora, como é que eles chegam a esse número? Eles pegam o total de defensivos vendido, eu não lembro exatamente que ano que era, que eles estimaram em 1 bilhão de litros. O que já está errado, porque defensivo você tem que medir em toneladas de princípio ativo, porque a maioria, quando você vê aquele avião pulverizando, 99% daquilo é água.
O princípio ativo é muito pouco. Então, eles calcularam lá em 1 bilhão de litros, eles dividiram isso pela população brasileira, que na época era de 192 milhões, e chegou-se a esse número 5,2. O que eles esqueceram? Que metade desse defensivo é usado em soja, que não é consumido pelo humano. Isso vira óleo, isso vira farelo, isso é exportado, então já não chega na mesa. A gente tem também cana-de-açúcar, milho, pastagens, florestas, entre tantas outras culturas que também não viram comida. Do total de venda no Brasil, só 10% é utilizado em frutas, legumes e verduras, que é o que de fato vem para a nossa mesa. E nem por isso a gente consome meio litro de defensivo. Como você mesmo disse, o defensivo é o remédio da planta. Você aplica na planta, ela tem os mecanismos de defesa, ela consegue eliminar tudo isso e sempre respeitando o período de carência, ela vai conseguir eliminar tudo e você vai consumir um alimento sem resíduo. Então, isso que as pessoas precisam entender como é que funciona. E o que você está falando é extremamente importante, porque as pessoas têm muito medo do que elas consomem, né, com essa história toda. E tem um estudo feito pela Anvisa que eles identificaram que o que tem de resíduos de defensivos nos alimentos do brasileiro, aí vem aquela manchete enorme: 23% dos alimentos produzidos no Brasil estão em conformidade, aí já vem aquele pânico, todo mundo vai morrer. Mas não é essa inconformidade. A maior parte desses 23% é porque o cara planta alguns legumes, usa o mesmo defensivo, usa o defensivo errado para todos os legumes. Então, mais a forma de utilização. E quando a gente vai fundo nos números, essa é a importância da responsabilidade da leitura dos números, né, que você estava falando. A gente vê que só 0,89% dos alimentos, das amostras, estavam com defensivos acima do limite superior e 0% representam risco à saúde humana. Então, assim, se formos fazer uma comparação aí, na Europa, a gente aqui é 0,89%, na Europa deu 0,9%, é praticamente a mesma coisa. Então, é a responsabilidade de ver esses números, né? Outro ponto que eu queria falar com você é daquela campanha que estão tentando esconder, que já é um pouco antiga, mas Farms Here, Forests There, né, que é da União de Agricultores de Milho, lá dos Estados Unidos, em que eles falam, a gente tem que abraçar um mercado de mais de 40 bilhões de dólares que está para surgir aí de alimento, com o crescimento da população, e quem tem que abraçar esse mercado somos nós, produtores americanos, né, e o Brasil é o maior competidor aí que pode vir pela frente. Então, vamos subsidiar, em vez da gente receber subsídio do governo, vamos colocar esse subsídio em instituições, o que está escrito no artigo em ONGs brasileiras, para que elas emperrem a produção brasileira. Isso é um mito também? Ou é mania de perseguição, ou realmente existe isso? Existem várias ações desse tipo, porque não são só os produtores de milho americanos que estão infelizes com o sucesso do agronegócio brasileiro. A gente vê muito disso na Europa, e já há algum tempo. Por exemplo, os produtores de carne da Irlanda, eles não estão felizes com o crescimento da produção brasileira, com a melhoria da carne brasileira, que chega lá na Europa ainda mais barata do que a carne deles. Então, qual é a ferramenta que eles têm? Denegrir a atividade. Então, no começo, a narrativa era, não, eles matam todo o boi lá no quintal de casa. Aí vai lá o Brasil, explica que não é bem assim, que a gente cumpre normas de sanidade, blá, blá. Depois eles voltam aqui, não, porque eles usam trabalho infantil, escravo e não sei o quê. Aí vai o Brasil, mostra que não é, não sei o quê. Aí qual é o tema da vez? A Amazônia. Não, todo boi vem da Amazônia. A gente sabe que o boi não vem da Amazônia. E que mesmo onde há desmatamento, a pecuária é uma consequência do desmatamento e não a causa. Ninguém desmata uma área na Amazônia para abrir uma fazenda de gado. É o contrário, o que vale lá é a madeira. O cara tira a madeira e depois ele bota o boi lá no lugar para não voltar à floresta. Então, esse tipo de narrativa é uma arma utilizada pelos estrangeiros
para assim, tentar, de alguma forma, barrar esse crescimento do agro brasileiro. Mas não tem jeito, o agro brasileiro ele é muito competitivo, ele tem informações suficientes para passar e mostrar a qualidade da produção, tanto em termos sanitários, quanto em termos sociais também, e sustentabilidade, porque muito se fala aí que o agro destrói a Amazônia. Não, isso não é verdade. A gente ainda tem mais de 66% das matas nativas preservadas, e muito disso dentro de propriedades privadas ainda. Então, o produtor, hoje, é o maior conservacionista que a gente tem aqui no país. Só que a gente, infelizmente, ainda perde essa batalha aí da narrativa, né? São ONGs muito fortes, que têm um apelo muito grande, têm muito dinheiro, e eles conseguem mobilizar uma parcela barulhenta da sociedade. Então, o agro hoje ele vai muito bem, e da comunicação a gente já percebeu essa necessidade, começa a se movimentar, mas eu sempre brinco, a gente está perdendo o jogo de 5-0. A gente vai precisar ralar muito para virar isso. Ah, sem dúvida. Mas eu acho que esse trabalho que você faz é um trabalho de formiguinha, a gente aqui no JA também, mas é o caminho para a gente conseguir desmistificar, né? Precisa de uma união forte aí de todos os órgãos e produtores do agronegócio, né? Outro tema que batem muito na tecla, que agora é mais novo aí, esse mito aí, que na verdade foram liberadas centenas de fórmulas novas de defensivos. Eu não sei se esse assunto aí você está por dentro, mas o pessoal tá uma gritaria falando que agora que a gente morre de vez, intoxicado. Que na realidade não é bem assim, né? Esses defensivos que foram liberados ultimamente pelos os últimos governos. Exatamente. Na verdade, não é que a gente está liberando muito agora, é porque a gente liberava pouco antes. Então, hoje, eu não tenho o dado mais atualizado, mas eu lembro que até bem pouco tempo atrás, a gente tinha aí 2.000 produtos na fila para aprovação. O que acontece no Brasil? Hoje, para você aprovar um novo defensivo, ele precisa ser muito testado. Demora 10 anos todo esse processo. Boa parte desse tempo parado na fila das agências. Então, ele tem que ser aprovado pela Anvisa, né, Ministério da Saúde, pelo IBAMA, que é Meio Ambiente, e pelo Ministério da Agricultura, que vai comprovar a eficácia agronômica do produto. No Brasil, como eu disse, cerca de 10 anos. Nos países estrangeiros, nos nossos competidores, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, na Europa, esse prazo é de 2 anos e meio, 3 anos. Então, o produtor estrangeiro, ele já ganha em termos de competitividade da gente, porque ele já tem moléculas mais modernas, que você precisa usar menos. O que as pessoas têm que entender é que, assim, que esses produtos novos, eles não é que o produtor tem 10 opções, ele vai usar as 10, ele vai multiplicar por 10. Não, você aumenta a opção. Lança-se um novo remédio para dor de cabeça, você não vai tomar todos que tem na prateleira, você vai ter mais uma opção, você vai escolher qual que você quer. Com o defensivo é a mesma coisa, não é porque a gente aprova 50 que o produtor vai usar os... Não, ele vai ter mais opções. E dessas últimas aprovações, por mais que a gente veja números grandes aí, 500, 600 aprovações, a maioria são genéricos, são produtos que já existem aí e que abriu-se mais opções. Então, assim, mais uma vez fazendo a relação com o remédio, quando surgem medicamentos humanos genéricos, as pessoas gostam, porque é um medicamento igual e que custa mais barato. No campo é a mesma coisa, é o mesmo produto, só que ele não é da marca comercial principal, ele é um genérico. Então, a grande maioria está aí. Agora, a gente tem muita tecnologia nova que ainda está na fila da aprovação, que está aguardando ainda, e que seria muito bem-vindo no nosso agronegócio. Mais uma vez, as pessoas reclamam do Brasil, que o Brasil usa agrotóxico já proibido, já banido, já não sei o que no exterior. Mas também reclama quando chega os mais modernos. Então, é assim, as pessoas precisam decidir quais são as brigas que elas querem comprar. Mais uma vez, o aumento da oferta é benéfico para todo mundo. É benéfico para o produtor, que vai pagar menos num genérico. Com isso, a produção dele vai ficar mais barata e o alimento tende a chegar mais barato para o consumidor. Com uma tecnologia nova, é bom também para o produtor,
talvez ele pague um pouco mais caro, mas ele vai ter que usar menos, porque esses produtos mais novos, eles são mais eficazes, eles são mais seletivos também. As pessoas falam, porque o agrotóxico acaba com o ecossistema. Esses mais novos, não. Eles são feitos por uma determinada praga, eles vão matar só aquela praga. Então, é bom. Aí você vai manter o meio ambiente, o ecossistema ali, vai ter uma comida com menos resíduo, porque você usou menos, e o consumidor vai receber um alimento, enfim, ainda melhor. Então, assim, eu não vejo porquê de tanta gritaria nessa questão das liberações, a não ser um sensacionalismo puro e simples de quem não está preocupado com a informação. Exatamente. Acho que o ponto crucial que você colocou aí é que vale a gente destacar. As fórmulas novas, elas são para ser mais eficientes, menos danosas ao meio ambiente e menos prejudiciais à saúde. Não é o contrário, né? A indústria não vai andar para trás, ela anda para frente. Então, acho que é isso que falta a gente falar muito, desmistificar, e que você apontou muito bem. Para a gente estar acabando aqui o nosso tempo da nossa entrevista, mas, Nicolas, para a gente finalizar aqui, respondendo a pergunta de $1 milhão, o nosso alimento brasileiro que a gente come e recebe aqui na nossa mesa é seguro ou não? Com certeza absoluta. E prova disso é que todo mundo está comendo esses alimentos aí há décadas e a gente não vê caso nenhum de aumento de enfermidades, por mais que as pessoas sempre falam, não, daqui a 50 anos vamos ver uma série de... Não vimos. E mais, na época da minha avó, lá nos anos 60, os agrotóxicos realmente eram tóxicos, eles eram bem tóxicos, tanto que quando você pulverizava, chovia, eles corriam para o rio, matava todos os peixes, não existia essa preocupação ainda na época. E todo mundo sobreviveu. Você vê aí que a população vive cada vez mais, as doenças, elas seguem aí no mesmo ritmo, alguns índices aumentam, mas porque a tecnologia para a detecção dessas doenças evoluiu. Tem mais câncer, tudo bem, mas antes as pessoas morriam com 60 anos, hoje elas morrem com 90, então é natural que surja mais casos de câncer. Mas, como eu disse, no passado eles eram tóxicos e a população sobreviveu. Hoje, eles são muito menos tóxicos, mas bem menos tóxicos. Então, a tendência é que eles impactem ainda menos na vida das pessoas. Então, respondendo a tua pergunta, nem é de $1 milhão, é a pergunta mais fácil que tem. Os alimentos são, sim, totalmente seguros, os convencionais. Existem casos de erro na aplicação, né? Eu sempre falo, o problema não é o agrotóxico, é o uso incorreto deles. E mesmo assim, mesmo esses produtos que você disse aí, 1% que está acima do limite máximo de resíduo, ainda sim são seguros, porque o limite, ele é muito seguro. Essa taxa estabelecida como LMR, ela é 100 vezes menor do que a dose letal usada na cobaia. Então, mesmo esses que estão acima, lógico, não é bom, porque o limite foi criado para ser respeitado, mas ainda assim não representa um risco real. Então, o pessoal pode comer tranquilo, que não vai ter problema nenhum. Você comentou aí que os defensivos são bem menos tóxicos. Eu tenho um dado aqui que dos últimos 40 anos, o produtor passou a usar 90% menos defensivo na sua terra, por causa da evolução tecnológica dos produtos, e o defensivo passou a ser 160 vezes menos tóxico. Então, assim, mostrando de novo aquele outro tema que a gente estava falando, os produtos estão evoluindo, ficando cada vez melhores, e você tocou no ponto-chave aí, é o modo de aplicação, é a forma de aplicação e financiamento para que o produtor consiga comprar os equipamentos corretos, utilizar EPI, enfim. Nicolas, eu quero te agradecer de coração e deixar à vontade aí um espaço para você falar um pouquinho do seu livro, né, mostrar aí, não sei se você está com ele aí em mãos, mas convidar o pessoal para comprar, é isso. Aqui, ó, tenho ele aqui, eu sempre... Opa! Não. Então esse... Pode ficar à vontade, fica à vontade. Não, eu queria agradecer aí a oportunidade de conversar com você, esclarecer um pouco desse assunto. Eu estou sempre
à disposição aí. Eu sou um só, mas eu tento fazer esse trabalho aí de formiguinha, de tentar explicar para a sociedade, assim, que esse produto não é nenhum vilão, ele sim, você pesar o custo-benefício dele, o benefício é muito maior, porque hoje a gente tem aí alimento abundante. E até as pessoas perguntam, né, por que agradecer aos agrotóxicos por estar vivo? Eu não estou dizendo que é uma vitamina que as pessoas têm que tomar, que a gente tem que usar mais. Não. A gente tem que agradecer sim, porque ele contribuiu ao lado de outras tecnologias, como os fertilizantes, as sementes melhoradas, a mecanização, para o aumento da produção de alimentos. Sem essas tecnologias, hoje não ia ter comida para todo mundo e ia morrer muita gente de fome. E aí as pessoas me perguntam, tudo bem, mas na época da minha avó, não tinha defensivo e todo mundo vivia e estava tudo bem. Só que a população mundial na época era de 2 bilhões de pessoas. Hoje é 7,5 bilhões de pessoas. E em 2050, que é daqui a pouco, vão ser 10 bilhões de pessoas. Como é que a gente alimenta tanta gente sem tecnologia? E ainda mais, hoje com a pressão de não abrir novas áreas. A gente só vai conseguir isso através do aumento de produtividade. E como que você consegue aumento de produtividade? Através da tecnologia. Então, como eu disse, as tecnologias estão evoluindo, as pessoas estão usando cada vez menos insumos, usando mais corretamente, utilizando drones, equipamentos que mapeiam ali onde estão os focos da praga para fazer uma aplicação mais pontual. Essa questão do biodefensivo ainda vai avançar demais. Hoje as pesquisas estão basicamente focadas em biodefensivos. É o futuro, mas ainda não é o presente, é o presente para alguns poucos. Então, com o tempo, essas coisas vão avançando e aí a gente vai conseguindo atender aos interesses. Mas o livro, fazendo a propaganda dele aqui, vale a pena. Ó. Ele já está na 3ª edição, foi publicado de forma independente pela editora Record, e nele eu tento explicar um pouco esse tal de agrotóxico, que as pessoas têm muito preconceito e pouca informação. Então, eu tento só mostrar o outro lado para que o leitor tire as suas próprias conclusões e também tenha argumentos para debater depois com outras pessoas que tentarem disseminar aí essas fake news que a gente já citou. Nicolas, muito obrigada de coração de novo pela participação. Esse é um tema essencial, porque esse puxa outros temas também aí do agro, para a gente ter orgulho desse setor. E você não está sozinho, não. Você tem aqui o JA, a gente faz o mesmo trabalho também, conte com a gente sempre que precisar. Estamos juntos nessa, porque a gente está desmistificando, falando a verdade e fazendo com que a população tenha orgulho aí dos nossos heróis da terra. Muito obrigada de coração. E para você que está acompanhando aí o JA, se você quer ver essa ou outras entrevistas também especiais, lembre de curtir o vídeo, seguir o canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que tivermos mais novidades para você. Muito obrigada, Nicolas. Até mais.